Semana passada nós estávamos aqui, né, Dudu? Dudu estava naquele lugar ali quase morrendo. O Dudu e o Lion. Eu acho que os únicos dois torcedores que estavam nesse lugar eram o Dudu e o Lion. Os dois estavam quase morrendo, Rogerinho. Eu ficava olhando os dois ali, eu estava assim, ó. Eu não estava de olho no jogo, eu estava de olho no Dudu e no Lion, que eu achei que os dois iam infartar. E eu olhando, falei assim, e no jogo o Brasil quase ganhou, né, gente? Quase ganhou, né? Mas ontem ganhou. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, e eu quero que vocês abram comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, eu acho um texto muito interessante das Escrituras Sagradas, e eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Deus tem falado muito ao meu coração nesse texto, por mais que é um texto muito conhecido das Escrituras, mas é algo que ele se repete de uma tal forma que fala ao nosso coração. Eu falei um pouquinho desse texto quinta-feira na célula, mas agora eu quero compartilhar de uma forma um pouco diferente. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, aqui nós vamos ver 3 parábolas, né? Quando aqui fala assim, ó, a partir do verso 3 para nós lermos. Vocês estão aí ou não? Aqui fala sobre: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar as que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reunindo os amigos e vizinhos, diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdendo, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achada, reúne-se amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de maior modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartindo os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar. Que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor fale a cada um de nós. E que essa palavra seja um rema para cada um. E que essa palavra seja alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Se você é bom de memória, memorize. Mas se você quiser anotar, anote. São 3 parábolas que Jesus conta. Ele conta a história de uma ovelha que se perde. Ele conta a história de uma mulher que estava em casa e de repente ela perde uma das moedas. E conta a história de 2 filhos, que um dos filhos se perde. Então, se nós prestarmos atenção, né? Nós vamos falar sobre perdas nessa noite. Se você prestar atenção aqui, na primeira parábola, a Bíblia diz que tinha 100 ovelhas, 100. E de repente, uma ovelha, ela se perdeu. Se perdeu quanto? Perdeu quantos por cento, gente? Não, você não, Roberto. Quantos por cento, gente? 1%, gente. Perdeu 1%. A mulher, ela tinha 10 moedas. E ela perde uma moeda. Perdeu quantos por cento, Rogerinho? 1 não, Rogerinho. Perdeu 10%. 10%. E a Bíblia fala que um pai, ele tinha 2 filhos. E um filho, ele se perde, né, aqui, aparentemente.
Perdeu quantos por cento? 50%. Então, se você for prestando atenção, são perdas gradativas, né? 1%, 10% e o quê? 50%. Mas aqui vem falando de perdas, e se nós prestarmos atenção, a primeira parábola, né, da ovelha que se perde, a ovelha fala de perdas espirituais. Aqui, a segunda fala de perdas materiais. E a terceira fala de perdas nos relacionamentos. Então, se nós pararmos para analisar essas três parábolas, nós vamos ver que várias perdas acontecem. E nós perdemos, pessoal. Nós perdemos coisas no dia a dia. Mas nós precisamos estar atentos. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre propósito, ação e fé. E essas três parábolas também, elas tratam sobre essas três coisas. Elas tratam sobre propósito. E a primeira da ovelha que se perde, está falando de quê? De propósito. Qual que é o propósito da nossa vida? Nós precisamos entender que Deus é um Deus de propósito. A Bíblia fala para nós, em Jeremias 29, fala assim, eu é que sei os pensamentos. O que é isso? Um propósito. Para vos dar o fim que desejais, né? O que é isso? Um destino. Deus é Deus de propósito e Deus é um Deus de destino. Então nós precisamos entender algumas coisas. Qual que é o propósito? A primeira coisa, né, que nós precisamos fazer para mim e para você, a pergunta é, qual que é o propósito de nós estarmos aqui hoje? Qual que é o propósito que eu estou aqui nessa noite? Eu preciso ter um propósito. Pastor, o que é propósito? Propósito é um objetivo. Propósito é uma meta. Eu acho muito interessante que pessoas, às vezes, não têm um propósito na vida. Qual que é o propósito? Eu preciso ter o quê? Um propósito. Por que o Senhor me chamou? E pessoas, elas se perdem na caminhada, porque elas não têm o quê? Um propósito. Qual que é o propósito? Às vezes, pessoal, nós seguirmos Jesus, quando tudo está bem, é fácil. Né? Quando eu consigo um carro zero, viu, Josiel? Quando aquele casamento dos sonhos, vai dando tudo certo, né, Dudu? Mas qual que é o propósito, né? Eu gosto muito, um dia, eu acho até legal esse testemunho da Aninha, eu vou tomar liberdade. O Dudu, ele trabalhava numa empresa, né? Eu acho que é até multinacional a empresa que o Dudu trabalhava. Você foi o melhor, eu não sei, gerente do Brasil, Dudu. Eu ia falar que era de Minas. O Dudu foi o melhor gerente do Brasil, gente. Você sabia disso? E aí, o que acontece? Ele virou para a Aninha, falou, Aninha, nós vamos abrir nossa empresa. E foi pedir conta. E eu lembro que uma irmã chegou e falou assim, fala para o Dudu, ele está ficando doido. Porque eu sei que aquela empresa é de um parente meu. E a empresa, pessoal, era um cômodo pequeno. E aí ele me chamou para ir lá. A hora que eu cheguei lá, que eu vi o cômodo, eu falei assim, ele não está fazendo isso não. Mas o que é isso? Propósito, né, Dudu? Um propósito. A Aninha, né, Aninha? A Aninha falou assim, estamos juntos, amor. Né? A Aninha contando um dia. Eu achei tremendo. A Aninha olhando aquele lugar, né? Zé que chegou lá, deu vontade de chorar, né, Aninha? A Aninha viu a empresa que ele estava comprando, falou assim, vamos junto, amor. Estamos juntos. Não sei como vai ser não, né, mas vamos lá. Mas o que é isso? Tinha um propósito, pessoal, né? De um cômodo, né, Dudu? Era um cômodo pequeno, né? Mas eu fico olhando. Mas sabe algo que me chama a atenção de tudo isso, né? Hoje o Dudu está com 3 empresas, né, mais o irmão e tal. Mais do que isso, Dudu, a funcionária ainda está lá. E nesse lugar, pessoal, tinha uma funcionária. Eu não vou entrar em detalhes, não, porque senão, assim, depois um dia o Dudu conta para vocês. E é a melhor funcionária, né, Dudu? E ela é limitada, né? Eu vou falar assim, é limitada na fala, né, Dudu? Mesmo limitada na fala, ela atendia telefone, né, Dudu? Atendia telefone, produzia e tal. E o Dudu falou assim, essa eu não vou dispensar, né, Dudu? Está lá até hoje, né? Quantos anos, Dudu? 5 anos, gente. Está lá, né? Mas o que é isso, né, pessoal? Quando nós temos o quê? Um propósito.
Eu fico vendo, mas quantas distrações nós temos. E a pergunta é, por que que essa ovelha se perdeu? A Bíblia fala que tinha 100, mas ela se perdeu. Será que ela escutou um barulho no meio do caminho? Será que ela viu algumas luzes que chamou a atenção? Porque nós vivemos numa geração, pessoal, eu falo que é numa geração, assim, tecnológica, né? Eu me perco, mas eu falo assim, o que que seria de nós hoje sem um celular, tal, sem um telefone? Mas nós somos da geração, alguns aqui vai saber do que eu estou falando, nós somos da geração de 70, 80. E aí uma pessoa falou assim, vocês estão de pé até hoje? Eu falei assim, mas nós somos da geração que aprendeu a apanhar e continuar firme, pessoal. Nós não somos da geração Nutella. Nós aprendemos, né, a lutar, a batalhar. Talvez muitos não sabem o que é isso, né? Muitos não sabem o que é acordar cedo e ir para a biblioteca fazer trabalho. Vocês sabem o que é para a biblioteca fazer trabalho, gente? Alguns sabem, né, o que é a enciclopédia Barça. Vocês sabem que é você pegar livros e livros. Hoje você dá um Google, você acha tudo. Mas você tinha que passar a tarde inteira tentando achar uma coisinha. Hoje é fácil. Você pega o celular, você acha. Mas havia o quê? Um propósito. E a Bíblia fala para nós assim, olha só, nós estamos rodeados de testemunhos. E fala assim, cuidado, né, com o pecado que tenazmente vos rodeia. Cuidado para que o pecado não vos embarace. Queridos, embaraço não é pecado. Tem coisas que não é embaraço. Mas tem embaraço que nos leva a quê? A queda. Tem coisas que nos tira do propósito. Nos tira do alvo. Vou fazer uma pergunta muito simples, né? Um exemplo. É pecado ir no shopping? Imagina. Não. Pelo contrário, se você for, pode me chamar que eu vou, tá? É pecado, pessoal? Eu não vejo que é pecado, hora nenhuma. Mas tem hora que começa a ser o que na nossa vida? Embaraço. Qual que é o horário que eu estou indo? O que eu estou deixando de fazer para Deus? Para fazer essas coisas? Será que tem coisas que não vai se tornando um embaraço na minha vida? Porque tem coisas que me tiram do propósito de Deus. Tem coisas que nos tiram do propósito como igreja. E aquilo que nos tira do propósito, né? Às vezes se torna o quê? Um embaraço. E se eu perguntar para vocês, o que te motiva nesse dia? Eu fico vendo, né? Eu coloquei aqui alguns homens de Deus. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Então aqui essas parábolas, eu já falei, fala de perdas, né? Agora, como homens de Deus cumpriram o seu propósito? Eu olho um homem chamado Davi. Se eu perguntar para você, Davi, o que você fala de Davi? Você fala assim, Davi era um conquistador. Para mim, Davi era um homem determinado. A determinação de Davi fez toda a diferença na vida dele. Davi, quando ele estava no vale de Elá, onde estava o gigante Golias, ele pergunta, né, quem é esse gigante? E ele faz uma pergunta interessante, ele fala assim, o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Você não vai pagar impostos, você vai ter ouro, prata, você vai morar no palácio e você vai casar com a filha do rei. Ele faz a segunda pergunta, o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? E responde a mesma coisa, o que é isso? Determinação. Davi era um homem determinado. O que mantinha Davi de pé era a sua determinação. Davi, quando ele está lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando ele estava em Ziglag, ele saía para a batalha e eles colocaram fogo em Ziglag. A Bíblia fala que Davi, ele se reanimava no Senhor. Ele buscava força em Deus. Mas Deus sabia que o lugar dele não era em Ziglag, o lugar dele era em Jerusalém. Então ele tinha essa determinação no coração. O que motivava José? Quando a gente fala de José, o que motivava José eram os seus sonhos. Então ele tinha um propósito para que os sonhos se cumprissem na vida dele. Então em todo momento, quando você vai em Gênesis 37, 3, os irmãos falam, lá vem o sonhador. Era um homem que sonhava, que buscava, que prevalecia, que clamava. E onde José estava, ele continuava sonhando.
Olha aqui para mim, pessoal. Se você não estiver no lugar dos seus sonhos, tente tornar aquele lugar o mais próximo. Sabe, faça daquele lugar o mais próximo dos seus sonhos. Faça daquele lugar um lugar diferente. José, ele tinha algo, né? Porque ele sabia. E algo que me chama em José, queridos, é que José, ele se antecipava. Eu gosto muito de falar isso, né? Quem antecipa, governa. Se você quer governar, se antecipa. Vai além. Faça algo diferente, né? Às vezes eu falo assim, ó, se eu posso colocar água num copo chique, para que eu vou colocar num copo de plástico, né, Dudu? Para que eu vou tomar água num copo de plástico, né? Mas quem antecipa, governa. Outra coisa, né, que eu vejo, que eu coloquei aqui para meditar, né? O que motivava o apóstolo Paulo? A maneira de pensar, pessoal, a maneira de pensar de Paulo. Paulo fala assim, ó, em Filipenses 4, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que seja de boa fama, seja aquilo que habite o teu coração, e o Deus de paz vai fazer o quê? Morada em você. Então, o que motivava Paulo? Uma mente transformada. Quando nós renovamos a nossa mente. Eu gosto muito, né, de história, eu fico vendo, falo assim, quando eu escuto uma canção, a primeira coisa que vem no meu coração é assim, por que a pessoa criou essa música? Você não pergunta não, pessoal, às vezes a gente escuta uma música linda, né, e a primeira coisa, e tem canções, pessoal, que está o coração da pessoa que escreveu aquela canção. A hora que você escuta aquela canção, você sabe o que aquela pessoa estava atravessando naquela hora. Tem uma canção que eu gosto, que é da Ludmilla, que diz assim, nunca pare de lutar, nunca cale a sua voz profética. Aquela mulher estava enfrentando um problema tão grande na igreja, e ela entra para o quarto dela e ela escreve essa canção, nunca pare de lutar. Estava vendo aqui, né, o Bruninho, né, cantar uma canção aqui, aquela, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, posso crer. Você sabe a história dessa música? Um casal, né, que tinha recém-casado, durante a Segunda Guerra Mundial, ali nos Estados Unidos, e aquela jovem estava ali com seu esposo, naquela casa, eles enfrentando a crise da guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ela falou para o marido dela, nós não vamos ter filhos, nós não vamos ter filho, eu não quero ter filho, como que eu vou criar filho nesse mundo, tal, e naquele dia que ela fala isso, ela descobre que está grávida, ela descobriu que estava grávida, e ela entra em desespero, tal, e ela vai para a sala, e ela senta ali no piano, e ela começa a conversar com Deus, e a hora que ela está conversando com Deus, Deus coloca uma canção no coração dela, que diz assim, porque Ele vive, era dia de Páscoa, era a Páscoa, e ela compõe essa canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, né, temor não há. E às vezes, pessoal, nós não entendemos qual foi o propósito daquilo, né? A gente olha, talvez uma música muito bonita, que a gente canta, né? Raridade. Quem já ouviu a música Raridade? Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. A riqueza que existe dentro de você. Sabe por que foi escrita essa canção? O Anderson Frei foi fazer uma visita, acho que era um culto na penitenciária ali, e tinha algumas mulheres, e uma mulher chegou perto dele e falou, não, para mim não tem mais jeito, não tem como, para mim não tem solução, não tem como mais, a minha vida, tudo que eu passei, e quando ele chega em casa, ele escreve essa canção Raridade, e ele volta no presídio e canta essa canção para essa mulher. Olha só que interessante. Então, as canções, pessoal, ela também tem um propósito. Eu fico vendo, tem uma canção que eu gosto muito da Anastácia, que fala assim, Deus, eu te louvarei, por tudo que você fez na cruz, te adorarei,
te adorarei. Quando eu chegar lá no céu, te adorarei, te adorarei. Sabe por que essa música foi escrita, pessoal? Tinha um homem que todos os dias, quando ele ia, todo lugar que ele ia, ele estava cantando. Ele passava de bicicleta, ele cantava, cantava, cantava. E aí um dia ele sentiu uma dor na garganta. Ele foi até o médico e descobriu que ele estava com um tumor. E o médico falou para ele: nós vamos ter que fazer a retirada da sua língua e das suas cordas vocais. E você não vai mais falar. Ele falou: doutor, eu não vou poder mais cantar? E o médico falou assim: não, você não vai poder mais cantar. Você vai perder a sua fala, você vai ter que se comunicar de outro jeito. E aí ele marcou a cirurgia, e um dia antes ele entra para o quarto dele, e ele compôs essa música, né? Chama Te Adorarei. Ele fala assim: pelo sangue lá na cruz, Jesus te adorarei. Pelo véu que foi rasgado, né, tal. Jesus te adorarei. Quando chegar lá no céu, te adorarei. E ele fala que não importa, eu te adorarei. E aí, quando ele entra na sala de cirurgia, o médico vai fazer a cirurgia, vai fazer os últimos exames, e todo aquele tumor tinha desaparecido da garganta daquele homem. E às vezes a gente canta, né, pessoal? A gente não sabe o quê? O propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida. Nós estamos aqui, né? A menina do Ministério Zoe, ela canta uma música, o pessoal aqui do Louvor gosta muito de cantar essa música do Ministério Zoe, se vocês lembrarem aqui agora. Acalma minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma. A gente canta, sabe por quê, pessoal? Essa moça, ela tinha algum ataque epilético. Às vezes ela estava na igreja ministrando, ela caía ali no altar. Às vezes ela deixava de cumprir algumas agendas do ministério, porque ela tinha ataque epilético. E um dia, quando ela começou a sentir que ali ia ter um ataque, ela entrou no quarto e Deus colocou essa canção nos lábios dela. Ela começou a escrever: Senhor, aquieta minha alma. E ela compôs essa canção, pessoal. E naquele dia ela foi curada e restaurada, porque Deus aquietou a alma dela. Então, quando o apóstolo Paulo fala, né, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que... Agora mesmo vocês estão falando assim, o pastor fica pesquisando as músicas, né? Mas, pessoal, nós precisamos ter o quê? Um propósito na nossa vida. Hoje, nós estarmos aqui, Deus tem um propósito. Quer ver uma coisa aqui que vocês vão lembrar agora? Quer ver? Quando eu falo assim, coloca para mim a foto aí. A foto, a última foto que foi mandada. Não. É essa aqui. Essa aqui. Isso aqui é o quê, gente? Isso aí é o quê, gente? A fênix. Eu não vou entrar em detalhes, que isso aqui fala do Egito Antigo, não vou entrar nesse detalhe, mas não é isso que eu quero. Quando nós falamos a fênix, o que todo mundo fala? Ela não é renascida das cinzas. Sabia disso? Às vezes a gente fala: nossa, a fênix renasceu das cinzas. Não, na verdade, ela renasceu da sua consciência. E quando nós temos uma consciência, nós podemos o quê? Renascer. Você vai ver que aquele filho pródigo, porque aqui, na verdade, ela olha para as suas penas, ela vê a sua situação. Essa é a história da fênix. Ela fala assim: ó, será que dessa forma eu vou chegar até aonde? Será que com essas penas eu consigo chegar no meu destino? E essa é a história. E fala: não, não vou conseguir chegar. Então ela vai, pega o ninho, coloca aroma e bota fogo. E as penas são queimadas, e nascem outras penas, e ela consegue cumprir o propósito. É mais ou menos isso. Mas na verdade, ela não renasceu, não foi da cinza, ela renasceu da sua consciência. E se a pessoa não tiver consciência, ela nunca vai cumprir o quê? O seu propósito. Aquele filho pródigo, quando ele fala assim, ó, ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. O que é isso? A consciência dele. Algo precisou falar: olha, você precisa voltar. Se você continuar dessa forma, você vai o quê? Você vai morrer. E se uma pessoa não entender, então eu olho e falo assim, ó, às vezes não parece, pessoal, mas eu vou na academia. E eu quero ver meus netos, gente. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cumprir o quê? Uai, tem que ter disciplina, não tem, pessoal? Tem que ter disciplina. Por quê?
Porque isso vai criar o quê? Um propósito, né? Um propósito da minha vida. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que se cuidar. Não parece, mas eu cuido, gente. Parece, né? Mas eu cuido, né? Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter o quê? Um propósito. Eu fico vendo, né? Jesus em Mateus, ele fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é... Não, Jesus não. Jesus fala assim, se a sua mente, né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Então nós precisamos ter o quê? Um propósito na nossa vida. Então a gente precisa entender. Pode colocar aquela foto lá do Lionel Messi. Pode colocar para mim. Alguém viu essa cena? Alguém viu essa cena ou não? Vocês... Não, foi agora. Não, ele ganhou agora, que a Argentina ganhou de 3-0. Foi agora. Hã? Na estreia da Copa. Por que ele está chorando se a Argentina ganhou? Por que se cumpriu o propósito de ganhar, Léo? Agora ele está chorando. Vocês pararam para analisar isso? A hora que eu vi aquela cena, será que ele estava chorando de quê? Quais são as dores desse homem que levou a chorar? Será que uma pessoa sem Deus, ela perde o seu propósito? Qual que era o alvo da Argentina? Ganhar. Ganhou. Mas por que esse homem desabou em choro? Hã? Não. Porque, na verdade, ele alcançou e aquilo não teve o quê? Sentido mais para ele. Não teve sentido. E aí? Perdeu o sentido da vida. E às vezes quando vocês pegam aí, né, a Simone Biles, você pega o Bolt, você pega a história dessas pessoas para vocês verem. Quando eles chegam, mas por quê? Porque chega no topo e aí não tem mais para onde ir. Mas quando nossos olhos estão no Senhor, o propósito está em Deus, né? Agora a segunda coisa, coloca aí para mim o próximo, fazendo um favor, né? Aqui eu já falei de propósito, né? O próximo, fazendo um favor. E a minha pergunta para nós nessa noite é qual que é o seu e qual que é o meu propósito? Léo, me ajuda aqui fazendo um favor. Se eu perguntar para você, se você pudesse resumir a sua vida numa palavra, com qual palavra você resumiria a sua vida? Já parou para pensar isso aí, Dudu? Se a gente falar o Walt Disney, o que resume o Walt Disney? Fantasia. Aquele homem um dia estava sentado num banco da praça, vendo a sua filha brincar no carrossel, e ele falou assim, será que se um dia eu inventar um brinquedo, que os pais podem brincar com os filhos? Ele teve o quê? Uma fantasia. E ele criou o maior parque temático do mundo. Se nós falarmos de Alexandre o Grande, você vai resumir o quê? Conquistador. Bill Gates, Windows, janelas. Se nós falarmos, deixa eu ver mais, capitalismo, dinheiro, ou não? Se nós falarmos, eu coloquei aqui mais alguns para nós pensarmos aqui, né? Se nós colocarmos aqui, né? Eu coloquei mais uns aqui, Nietzsche, o grande filósofo Nietzsche, ele vai falar sobre os porquês, por quê? Se nós falarmos, quer ver quem mais que eu coloquei aqui, né? Jesus. Se nós pudermos resumir Jesus, a cruz. Propósito, a cruz. Se nós colocarmos aqui o cristianismo, os planos de Deus. Se nós falarmos Deus, uma grande família. Sabe, nós podemos resumir o propósito em apenas uma palavra. Se eu falar assim, Pastor Eltinho, o Dudu, a Carlinha, quais são os propósitos para a sua vida e para a minha vida? Eu coloquei aqui outra coisa, né? Para nós pensarmos.
Essa mulher teve fé, pessoal. A Bíblia fala que aquela mulher perdeu 10 moedas dentro de casa. Nós podemos também falar de perdas no meio da igreja. Sabe, moeda, ela é redonda, ela é fria, ela se perdeu aonde? Dentro, né? Tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. Eu fico vendo que a festa que essa mulher fez custou mais cara do que a moeda, Betânia. Mas por que essa mulher, ela dá essa festa? Porque aquilo tinha um valor. Aquilo não tinha preço para ela. Um dia eu escutei, né, uma pessoa falando que todo homem tem seu preço. Às vezes, principalmente no meio político, as pessoas colocam lá, né, aquela mala de dinheiro e falam assim: qual que é o seu preço? Não tem preço, né? São valores inegociáveis. Eu lembro um dia, olha aqui para mim, só um minutinho. Nós fomos ministrar no lugar. A hora que terminou ali a ministração, o líder daquele lugar chegou em mim e falou assim: eu não sei quanto você ganha lá, mas se você quiser vir para cá, eu posso te pagar o dobro. Eu olhei aquilo, pessoal, eu me senti mal. E depois eu cheguei nele e falei assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te pedir perdão. Ele falou assim: uai, por quê? Aquele dia o senhor fez uma proposta para mim. O senhor me ofereceu uma quantia em dinheiro para sair da igreja onde eu estou, para ir para a igreja que o senhor está. E o senhor disse que eu podia ganhar o dobro. Eu quero te pedir perdão. Ele falou assim: uai, por quê? Ele falou assim: porque talvez eu tenha transparecido para o senhor que eu sou uma pessoa vendável. Então o erro não é do senhor, o erro é meu. Eu quero te pedir perdão. E outra coisa, eu estou no ministério, não é por mais que eu preciso de dinheiro, é porque eu tenho um propósito no Senhor. Eu tenho um propósito em Deus. E uma coisa que eu aprendi na vida é ser um homem de aliança. E aliança, ela não tem preço. Aliança, ela tem valor. Aliança tem valor. E aliança, pessoal, a gente permanece nos momentos bons e nos momentos ruins. Sabe que quando a gente descobre se realmente nós temos aliança ou não, não é no dia da bonança, é nos dias ruins, é nos dias difíceis, é no dia do choro, do luto, é aquele momento quando todo mundo vai embora, né? Porque na hora do churrasco, né? Mas na hora de limpar a casa, então, pessoal, né? E eu falei para ele falou: não, eu acho que você entendeu errado. Eu falei assim: eu acho que o senhor também entendeu errado. Eu não sou vendável. Não sei nem se tem essa palavra. Tem coisas que têm valor, mas não tem preço. Amém? Coloca o próximo. Essa mulher, né? Ela tinha fé. A diferença entre valor e preço, já falamos, né? Valor. E por último, ação. Aquele pai, ele teve ação. A Bíblia fala que ele viu aquele filho vindo de longe. Ele correu até aquele filho. Sabe por que ele foi até o filho do lado de fora da cidade? Segundo o Talmud, se aquele jovem tivesse entrado na cidade, ele teria que viver como escravo. Por isso que ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser como um dos seus servos. Segundo a Talmud, se ele voltasse, porque ele tinha ido embora, ele tinha que ser escravo por resto da sua vida. Então, se ele chegasse todo sujo, fedendo, descalço, mas o que o pai fez? A Bíblia fala que o pai ficou olhando de longe. Queridos, eu fico pensando quantos dias esse pai passou olhando pela janela, pela porta daquela casa, esperando aquele filho voltar. O que é isso? Fé. E aqueles homens faziam algo na cultura. Eles pegavam um vaso, todos os homens da cidade pegavam um vaso de barro, e quando uma pessoa voltava daquela forma, eles pegavam o vaso de barro
e quebrava aquele vaso, e todos gritavam assim: nós queremos que Deus faça com você como nós fizemos com esse vaso. Imagina. Mas o que aconteceu? Aquele pai correu até o lado de fora, abraçou aquele filho, trocou as roupas dele, porque ele não podia entrar daquela forma. Então quer dizer que o pai já tinha comprado aquela roupa, porque o pai, onde o pai achou aquela roupa? O pai comprou, e falou: meu filho vai voltar. O que é isso? Fé. O pai já tinha preparado um anel, e o pai já tinha preparado o quê? Uma sandália para ele. E o pai falou assim: você não vai voltar como escravo, você vai voltar como filho. E Deus quer que nós voltemos não como escravo, mas Deus quer que nós voltemos como quê? Como filho. E o pai pega aquele filho, traz de volta, dá uma festa e fala: esse meu filho estava perdido e voltou, estava perdido e foi achado. E naquele dia houve grande festa. Então eu fico olhando, né? Propósito, ação e fé. Tudo isso Deus quer para mim e para você. Como que nós vamos viver no dia a dia, queridos? Propósito. Mas o propósito só cumpre quando nós temos ação. E ele vai se materializar quando nós tivermos fé. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Você pode fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Cada vida que está aqui nesse lugar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sabe, queridos, nós não podemos perder o propósito de Deus na nossa vida. Você pode fechar seus olhos, colocar as tuas mãos sobre o seu coração. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aquele que nos traz a esse lugar, o nosso Deus de aliança, o nosso Deus de propósito, aquele que muda a nossa história, o Senhor que está aqui nesse lugar. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Você pode levantar a tua voz, querido, começar a orar, falar: Senhor, fale comigo nessa noite, fala conosco nessa noite. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Tira de nós, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade. Que essa noite, meu Deus, seja uma noite de renovo. Que o Senhor esteja mesmo alinhando o nosso propósito, a nossa ação conforme a vontade do Senhor. Que a nossa fé, meu Deus, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.